Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é ondas sonoras, som e acústica. Vamos lá? O som é uma onda sonora. Por definição, uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Ou seja, são deformações, são oscilações que acontecem a partir de uma fonte e que transportam energia, não matéria, apenas energia. Esse movimento ondulatório pode ser propagado de diferentes formas. Vamos entender quais são as naturezas das ondas. Elas podem ser classificadas como ondas mecânicas, propagam-se em meio material, elas precisam do meio material para se propagar. Exemplo, ondas do mar, ondas sonoras, ondas sísmicas, que são aquelas que são observáveis em terremotos. Ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Como exemplo dessas ondas, nós temos micro-ondas, ondas de rádio, luz, raio-x, raio gama e infravermelho. As ondas sonoras, elas são chamadas assim porque nós captamos o som através da vibração do ar. Vamos entender melhor. Essas ondas, elas são originadas em vibrações de corpos materiais. Então, a vibração de uma corda de um instrumento, a vibração do ar através de uma palma. Consequentemente, você tem a propagação desse movimento ondulatório. As ondas se propagam pela vibração das partículas do ar ou de outro material. Elas não se propagam no vácuo. Vamos entender como que o som chega até os nossos ouvidos? Observe a imagem. Fisiologia da audição. Nós temos o nosso ouvido externo, que ele capta o som. O que é o som? O som, portanto, é uma onda sonora, é uma vibração do ar. Então, esse ouvido externo ele vai captar essa vibração do ar. O tímpano, ele leva o som para o ouvido médio. No ouvido médio, nós temos 3 ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossículos captam essa vibração do ar. Quando o som chega no ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela oval. Então, o que acontece? A vibração do ar chega até o nosso ouvido. Dentro do ouvido, nós temos 3 ossículos que captam essa vibração. E dentro do ouvido, nós temos o que chamamos de nervo auditivo. O nervo auditivo ele é responsável por levar essa mensagem. Essa vibração do ar é transformada em mensagem, é transformada em som para o nosso sistema nervoso. No ouvido interno estão as terminações nervosas que se comunicam com o cérebro, sistema nervoso central. Por isso nós conseguimos identificar o som, devido a esse nervo auditivo que leva essa informação para o nosso sistema nervoso central. A vibração de uma corda ou elástico faz com que as partículas oscilem. Então essa vibração pode acontecer de forma que haja a compressão ou a rarefação. A compressão são regiões em que as partículas de ar ficam mais próximas. Nessas regiões nós temos maior pressão, consequentemente você tem uma região de compressão do ar. Em outras regiões nós temos a menor pressão, porque as partículas ficam mais afastadas. Quando essas partículas ficam mais afastadas, nós temos, portanto, uma região de rarefação. Observe a imagem, olha. Partículas mais próximas, regiões de compressão. Partículas mais afastadas, regiões de rarefação. Quais são as características de uma onda? A onda, como nós podemos observar na imagem, tem diferentes regiões. As regiões mais altas são chamadas cristas. As regiões mais baixas são chamadas vales. A distância entre uma crista e um vale é chamado de amplitude. A amplitude da onda é essa distância entre a região mais alta e a região mais baixa. Deslocamento máximo que um ponto material tem em relação ao seu equilíbrio. E o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales. Aqui vale uma observação muito importante. Quando nós falamos que eu preciso baixar o som, ou esse som está muito alto, na verdade nós fazemos uma descrição de forma errada. No dia a dia, no cotidiano, é fácil de entender, mas para a física essa expressão não está correta. O volume do som não tem a ver com a altura do som, porque a altura tem a ver com a frequência.
Som agudo, regiões mais altas. Som grave, volume mais baixo, altura menor. Então, nós temos essa classificação. Quando eu falo que o som é alto, na verdade eu estou querendo dizer que esse som é forte, porque tem a ver com a intensidade do som. Então, a intensidade é a quantidade de energia que é emitida. Então, quando eu baixo o volume do som, eu estou querendo dizer que eu estou diminuindo a quantidade de energia emitida. Portanto, eu estou diminuindo a sua intensidade. Então, quando eu falo o volume está alto, é porque o som está forte, na verdade. Quando eu falo alto, eu estou só me referindo na física, em ciências, eu estou me referindo à frequência da onda e não necessariamente ao seu volume. Vamos entender como que é a velocidade do som. Ela depende do meio em que a onda se desloca. Quanto mais elástico e mais denso, maior a velocidade. Por exemplo, o som ele se propaga numa velocidade maior em material sólido. Então, por exemplo, no ferro, em seu estado sólido, ela se propaga em 5.130 metros por segundo. Já no líquido, nós temos uma velocidade de 1.450 metros por segundo, por exemplo, na água. E nos gases, nós temos uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, a velocidade do som ela é maior em materiais sólidos, depois em materiais líquidos e, por último, em materiais gasosos. Os valores da velocidade do som também podem variar conforme a temperatura. E o que é o timbre? É comum que você esteja em um local com vários instrumentos musicais tocando ao mesmo tempo. Se você pedir para um instrumentista tocar um piano, um violão ao mesmo tempo, emitir a mesma nota, mesmo assim você consegue diferenciar que a nota é do piano, que a nota é do violão. Por que nós conseguimos diferenciar? O timbre tem a ver com a forma da onda. Ela permite distinguir sons de mesma frequência produzidos por instrumentos diferentes. É a forma com que essa onda se desloca. Ele é caracterizado pela composição de frequências que constitui a onda sonora emitida pelo instrumento. Não só nos instrumentos, até no nosso timbre mesmo. Quando nós estamos mais bravos, mais irritados, nós temos a emissão de uma forma de onda. E nós mudamos o timbre conforme o nosso estado. Então, nós conseguimos ver essa oscilação na nossa própria voz. E o que é o eco? Quando uma onda atinge uma superfície, uma parte é absorvida. Porém, outra parte dessa onda é refletida. Então, quando você tem o som refletido por um determinado obstáculo, retornando em um tempo igual ou superior a 0,1 segundo, você consegue ouvir o eco. Então, a onda sonora atinge uma superfície, é refletida, e se esse tempo for maior que 0,1 segundo, você consegue distinguir a voz que retorna. Você consegue distinguir o som que retorna, no formato de onda refletida. A nítida separação entre o som produzido pela fonte e o som refletido por um obstáculo qualquer. É muito comum que alguns animais domésticos consigam captar sons que nós não estamos captando. Você já deve ter observado. Às vezes o cachorrinho já começa a ficar agitado por alguma coisa que ele já percebeu e você ainda não escutou. Por que isso acontece? A orelha humana, ela capta somente ondas que estão na faixa de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, se não tiver nessa frequência, nós não conseguimos captar esse som. Os sons que estão abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. E os sons que estão acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Vamos observar a imagem. Entre 20 e 20.000, como eu disse, é o espectro sonoro, que são de sons audíveis à orelha humana. Abaixo disso nós temos os infrassons e acima disso nós temos os ultrassons. Vamos observar alguns animais que captam som de menor frequência, portanto os infrassons: elefante, toupeira. Já no campo auditivo humano nós temos as regiões captadas pelos seres humanos apenas e acima disso alguns animais domésticos. Observem, tanto o cão como o gato eles já conseguem perceber essa captação acima de 20.000 Hz. Então você já tem esses animais captando sons chamados de ultrassons. Golfinho, morcego são os animais que captam a maior frequência sonora. Então eles conseguem captar os ultrassons.
Um outro exemplo, nós temos aqui as aranhas, que também captam infrassons. Acima de 5.000 Hz já é considerado um som desagradável ao ouvido humano. É um som que pode ser classificado como som forte, lembra? Não alto, mas um som forte que torna-se desagradável. E nós aqui de novo temos o morcego como exemplo de animal que capta ultrassom. Quais são os riscos do som alto para os nossos ouvidos? Há uma clara ligação entre o excesso de barulho e o funcionamento do cérebro. Então, quando nós estamos em um ambiente com um som muito forte, nós temos ali um estado de alerta no nosso sistema nervoso. É como se você estivesse sempre em perigo, sempre enfrentando alguma situação de perigo. Se você está numa situação de alerta, o nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Consequentemente, você tem perda de capacidade auditiva, alterações no humor e irritabilidade excessiva. Portanto, muito cuidado com o uso excessivo de fones de ouvido ou mesmo som ambiente extremamente forte, que pode prejudicar tanto a sua audição como também o seu humor. Vamos resolver um exercício? Observe a tirinha. Armandinho está ouvindo um som no seu aparelho. O pai chega próximo e pergunta: "Esqueceu dos vizinhos, Armandinho?" E ele: "Claro que não. Até aumentei para eles ouvirem melhor." Armandinho diz que aumentou o volume do som para os vizinhos ouvirem melhor. Esse volume do som se refere a qual característica de onda sonora? O que é volume do som? Qual que é a resposta? Nós aprendemos que volume do som tem a ver com a intensidade do som, a quantidade de energia que é emitida, e não a altura do som. Portanto, som que nós falamos de forma errada, que é um som alto, na verdade é um som forte devido à sua intensidade. E o som alto tem a ver mais com se é agudo ou não. Som alto, na verdade, seria um som agudo. E o som baixo seria um som grave. Chegou a hora de você aparecer na TV. Por falar em som, você toca algum instrumento musical? Gosta de cantar? Explique como que a música afeta o seu humor. Alguma alteração te inspira? Muda o seu dia a dia? Você consegue ver na música uma interferência na sua vida? Grave um vídeo cantando, tocando um instrumento musical e mande pra gente no telefone que está na sua tela. Bem, essa foi a nossa aula sobre ondas sonoras. Eu espero você. Até a próxima!